Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana Fambrini, sou professora de arte do Objetivo, dou aula para os nonos anos e gostaria de deixar aqui algumas informações. Nono A, nono B, saudade de vocês, viu? Vê se vocês aparecem nos meus plantões para a gente conversar um pouquinho, tirar as dúvidas, né? Mostrar a atividade que vocês estão fazendo. Eu tô sentindo falta de vocês, viu, turminha? Olha só, a atividade para essa semana é o módulo 4, tá? Página 30 e 31. Vocês vão assistir a videoaula com o professor José Neto, que fala um pouquinho sobre essa atividade aí, tá bom? Vou deixar o link para vocês também, tudo na programação aí da semana. Vocês vão ver um pouquinho sobre o Picasso, né? Pablo Picasso foi um artista muito conhecido, até hoje nós falamos muito sobre ele. E o Picasso, ele ficou muito famoso porque ele criou um estilo de arte chamado cubismo. O cubismo, ele criou por quê? Ele resolveu mudar toda a referência de arte que a gente, né, tinha, que vinha lá do Renascimento. O Picasso, ele muda isso. Se no Renascimento a gente tinha o retrato das pessoas e das paisagens, todos próximos à realidade, com cálculos de simetria, de perspectiva, de proporção. Picasso, ele larga a mão de tudo isso, ele abandona tudo isso e cria um estilo próprio. Ele, né, quer mudar isso. E aí o que ele faz? Ele começa a desenhar as pessoas e ele não faz uma cópia real da pessoa, ele começa a transformar essas pessoas, desfigurar essas pessoas. E um exemplo é aqui, ó. Ele fazia pessoas de perfil. Ó, eu fiz um desenho de perfil, tá vendo? É o perfil de uma pessoa. E aqui é o desenho de uma pessoa de frente, ó. Ok? O que o Picasso fazia? Ele unia as duas imagens, a de perfil e a de frente, e transformava a sua obra em imagens totalmente diferentes do real, né? Ele trabalha dessa forma muito geométrica. Ele usa essas figuras geometrizadas, né? O rosto comprido, formas pontiagudas, o corpo também. Isso ele cria um estilo próprio, tá? Ele também desenvolveu esse estilo a partir do momento que ele conheceu a arte africana. Ele não esteve na África, mas ele fez estudos e pesquisas de imagens, né, de máscaras africanas. Até na apostila mostra para vocês aqui, ó, uma máscara africana, ó. Esse é o Picasso, turminha. E aqui é uma máscara africana que ele traz para o trabalho dele essas características, né? Os traços, olha só, o formato de rosto é bem parecido, ó. Essa figura aqui dá para ver bastante, ó. Olha o nariz, o olho, né? Tem muito a ver com essa imagem, o que ele traz de característica dessas máscaras africanas, da arte africana, tá? Vocês vão ler, vão assistir o vídeo, a aula, e depois na página 31, vocês vão ter mais um pouquinho de explicação sobre o Picasso, porque aí ele também passa por períodos diferentes, né? Ele não fica só no cubismo, ele tem fases. O Picasso, ele passa por uma fase que nós chamamos que é cezanniana, tá? Depois ele passa por uma fase que é o cubismo analítico e depois a fase sintética. São fases que ele passa. E isso ele traz para o trabalho dele na arte, porque são influências que ele conhece de outras coisas, de outros artistas, né? E ele acha legal e ele traz para o trabalho dele, tá bom? Só ler, observar a imagem. E na página 32, vocês só vão fazer a primeira etapa dessa atividade. O que vem a ser? Vamos lá. Vocês vão escolher 2 objetos na casa de vocês. De preferência, objetos que nós trabalhamos e falamos que é natureza morta. O que são esses objetos, né? Quadros de natureza morta. São aqueles quadros que retratam cestas de palha ou de madeira, toalha de mesa, vasos, flores, frutas, jarros, potes, fruteira, garrafa, garrafão, taça, talher. São elementos que em arte nós consideramos natureza morta. Os artistas utilizam esses objetos para montar cenários na mesa e retratar num quadro, tá? Vocês vão escolher 2 objetos dentro da casa de vocês. Eu escolhi o que eu tinha aqui em mãos, tá? Uma maçã de tecido, não é nem de verdade, de tecido essa, e uma cesta. Uma caixinha, uma cestinha de madeira. Eu vou fazer uma arrumação. Como assim? Eu vou colocar esses objetos
né, na mesa, ou onde vocês acharem a escrivaninha, onde vocês quiserem, ó. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, na mesa, a minha cestinha e minha maçã, tá? Depois que vocês fizeram isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar nessa parte da apostila aqui, ó, tem 4 quadrados. Eu quero que vocês desenhem 4 posições diferentes desses objetos. É para mudar os objetos do lugar? Não, não mexam nos objetos. Coloquem uma vez lá e lá permanecerão para fazer a atividade. Você vai vir com a sua folha e vai desenhar primeiro a maçã e o cestinho, são os objetos que eu escolhi. O de vocês vão mudar, tá? Eu vou desenhar os meus objetos numa posição de frente. Eu vou lá e desenho. Simples, não precisa ser muito complicado, não. Depois eu vou de lado, desenho numa outra posição. Aí eu vou para o outro lado, desenho numa outra posição. E se eu quiser fazer um desenho de cima, eu desenho olhando de cima. São posições que vocês vão olhar e vão retratar, tá bom? Gente, essa atividade, parem por aí. Nós vamos depois, na próxima semana, fazer o anexo C. Por enquanto, parem aí, só façam esses 4. Pode pintar se vocês quiserem, tá bom? Mas deixa paradinho aí para semana que vem a gente continuar, tá? Boa atividade para vocês. Qualquer dúvida, entrem no plantão pra gente conversar, porque aí nos plantões a gente consegue tirar dúvida. Ah, eu não tô conseguindo fazer, eu explico novamente, tá bom? Nono ano A, beijo enorme. Nono ano B, um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem, tá bom?